Fala galera, tudo bem? Estamos voltando aqui com a nova temporada do Papo com Especialista. Hoje nós vamos falar sobre o fator humano no GR. Esse tema foi o ponto central do nosso último evento do Fórum. Então vamos assistir rapidinho um resumo do evento e a gente já volta aqui com essas feras ao vivo para explorar. Vamos lá, fique com a gente. A gente passa o ano inteiro conectados, faz trocas constantes. Nossa rede de apoio é contínua e eficiente. Cada um dá o suporte para o outro na sua necessidade. Buscamos sempre soluções juntos. Somos um time de verdade. E quando este time se encontra, a expectativa é grande. É muito importante o fórum, o pré-carga também que vai acontecer nesse ano. A gente aguarda com muita expectativa esses eventos. O conhecimento que a gente adquire aqui consegue aplicar no nosso dia a dia nas operações. A gente quer se especializar no GR, é um produto que a nossa empresa vende, segurança, e a gente quer estar antenado no mercado. O Fórum de GR é uma entidade que consegue conciliar todos os players de mercado. Corretores, seguradoras, embarcadores, tecnologia. Ele apresenta quem são os players verdadeiros no mercado, aonde são importantes as grandes conexões e isso nos ajuda. Do lado de cá, nós também ficamos ansiosos por esse encontro. Eu estou muito satisfeita com o que eu consegui, com o que conseguimos fazer. Toda vez que eu entro no Fórum de GR, toda vez que eu participo de um evento, eu fico cada vez mais maravilhada com a infinidade de coisas que a gente tem de informações e a gente consegue compartilhar tendo o fórum. Eu sou a Vitória, a mestre de cerimônias artificial do Fórum de GR. E foi assim, com essa energia e em meio a uma imersão tecnológica, que iniciamos a terceira edição presencial do Fórum de Gestores de Risco. Reunimos mais de 500 profissionais dos mais variados players interessados em se aperfeiçoar, fazer networking e contribuir para melhorar o setor. Uma das principais propostas da terceira edição presencial do Fórum de GR foi fazer uma reflexão sobre o fator humano na gestão de risco. Analisar o que ainda é fundamental numa organização, num processo, até mesmo nas nossas vidas diante de tanta evolução tecnológica. Qual é o papel do profissional no desenvolvimento e na implementação de novas tecnologias? Até que ponto a inteligência humana pode ser substituída pela artificial? E como elas podem se complementar? E aí, qual é o nosso valor? O fator humano na gestão de risco é porque cada vez mais a gente avança na parte tecnológica, principalmente na nossa área voltada também para a questão de segurança, né? O que se usa da inteligência artificial, dos sistemas para a segurança, mas a gente nunca pode esquecer do fator humano envolvido. Então, desde lá do operador de rastreamento que está numa gerenciadora até o CEO da companhia, tem que ter isso muito claro, que as máquinas são ótimas, elas vão automatizar processos, vão tomar algumas decisões, mas o fator humano é o que diferencia e o que a gente gosta de trabalhar e acha que é sempre o ponto de atenção também para todos os empresários e quem está participando aqui conosco. Humanizar o processo de gerenciamento de risco foi o foco principal da palestra de Ricardo Giovenardi, diretor de inteligência e gestão de crises. Para ele, cuidar de quem cuida do outro deve ser a principal estratégia. Cuidar do ser humano, cuidar do que nós chamamos de cuidar do cuidador, daquele que vai cuidar, que vai atuar no momento de crise, é de extrema importância. As empresas ainda não estão tendo essa atenção especial com os cuidadores, por isso da importância de trazer esse tema nesse evento tão importante. O cuidador ele tem que estar bem, né? Fazendo uma analogia muito com a aeronave. Então, antes de você colocar a máscara na outra pessoa, você coloca primeiro em você e depois você coloca numa outra pessoa. Não é um ato de egoísmo, mas sim um ato de preservar o cuidador para com que ele tenha condições de cuidar de outras pessoas e assim ajudar a empresa, uma organização ou até mesmo uma comunidade a sair de um momento de crise. Mudar o mindset para proteger as pessoas e também os dados das empresas. Para a Bian Laginestra, chefe de segurança cibernética, as empresas ainda subestimam os riscos. A segurança cibernética hoje ela está permeando toda a companhia. Até as operações que a gente acha que são analógicas, né, ela termina e começa
em algum meio cibernético, né? Tem alguma ordem eletrônica que foi dada, essa ordem pode ser capturada, alterada. As empresas elas já têm à disposição alguns frameworks que devem ser utilizados amplamente. Formar times de cibersegurança na empresa. Algumas empresas não querem investir isso, achando ainda que o hacker é aquela pessoa no porão de uma casa. Não, é uma indústria criminosa e uma indústria lucrativa, que todas as empresas estão expostas, não é apenas banco e seguradoras. Todas as empresas hoje são passíveis de ser hackeadas. Ficou bem claro no Fórum de GR que investir em inovação continuamente é o principal caminho para um gestor de risco. O ponto de partida defendido por Lílio Neto, head de inovação da DHL, é estar atento à evolução das gerações e exercitar a criatividade. A primeira coisa é desafiar o dia a dia. A primeira coisa é começar em casa. Como é que você está em casa, como é que você está fazendo em casa. Mindset fixo nada mais é do que aquele cérebro querendo que você faça a mesma coisa, do mesmo jeito, todo dia. Eu brinquei esses dias numa palestra, tá tomando banho, acabou a energia? Fica no banho. Eu sei que é gelado, o seu corpo vai acostumar. Isso é quebrar o mindset, porque qual que é a primeira ação sua? Desligar e já começar a reclamar. Fica, aguenta um pouco na água gelada, isso é uma questão de segundos, o seu corpo acostuma. Esse é o mindset fixo. Quando você quebra essas barreiras daquela ação imediata, né? Do banho, do chuveiro, no seu dia a dia, do seu filho, te ajuda na criatividade. E para encerrar o ciclo de palestras, a importância da disciplina, do planejamento, da confiança e do entusiasmo numa empresa, que segundo Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE e autor do filme Tropa de Elite, só se conquista com um líder à frente da equipe. O líder é sempre aquela pessoa que tem mais fé, mais otimismo, mais entusiasmada. Eu falei aqui um lema bem legal militar: a ordem convence, o exemplo arrasta. O líder, ele não lidera por ordem, ele lidera pela conduta. E é uma conduta sempre de pessoas apaixonadas. É uma conduta de, vem comigo, me segue, faça o que eu faço. Então a mensagem final é essa. No BOPE as pessoas são entusiasmadas. No filme Tropa de Elite, que foi um sucesso mundial, o nosso diretor era entusiasmado. Então, sem entusiasmo, não existe liderança. E é assim que a gente espera que todos tenham voltado para casa, com entusiasmo para ser melhor. A gente espera ter agregado valor para eles, né? A gente buscou trazer experiências diversas, com profissionais experientes, mas de ambientes muito distintos, para agregar na carreira das pessoas que vieram aqui. Então, a gente espera que eles vão embora com essa experiência de, aprendi uma frase, mas aprendi alguma coisa hoje e vou levar uma coisa na bagagem para casa. Bom, pessoal, então, voltando aqui, hoje a gente tem o privilégio de receber duas pessoas aqui que, vou colocar só umas qualificações aqui na minha visão. São amigos nossos, toparam esse projeto nosso do Fórum de GR desde o começo, inclusive o meu amigo Couto aqui foi um dos primeiros 16 a entrar com a gente lá em 2016 nesse projeto. Nós somos muito gratos, você sabe disso. Está com a gente até hoje. E, além de tudo, são duas feras no tema aí que hoje já sentiram, né? E continuam sentindo essas dores nossas do mercado de GR, por terem trabalhado nele, se desenvolveram aí nessa parte de liderança, de mentoria, enfim. Então, super qualificados para a gente explorar um pouco mais essa questão do fator humano na gestão de riscos. E assim, vou fazer uma breve apresentação. Então hoje está aqui com a gente o Oshiro, Daniel Oshiro, mentor de carreiras e liderança. Muito bem. Satisfação estar aqui contigo. Seja bem-vindo aí nessa retomada. Nada mais justo do que todas essas qualificações aí para a gente trazer de volta esse programa de sucesso. E Luiz Couto, dispensa apresentações, mas hoje também diretor de expansão de negócios da Evolid. Quer falar um pouquinho aí para a gente, Couto? O que é a Evolid? O que vocês estão trazendo de inovação para esse nosso mercado e para todos os mercados, na verdade, né? Incluindo o nosso. Com certeza. Bom, prazer aqui estar com vocês, né, cara? Participar desse podcast com o pessoal do Fórum do GR. Como o Leonardo mencionou, estou aqui desde o início, né?
poxa, 16º. Veterano de Fórum de GR. Que acompanhou, né, cara, acreditou no projeto e eu vejo o quanto esse projeto cresceu. E como a gente gosta desse processo de expansão, vamos falar um pouquinho do meu projeto com o Oshiro aqui, né, que é a Evolid. O nosso slogan principal é evoluir para liderar. Então, a gente está aqui, tem bem uma ligação bem forte com o tema, né, que, cara, é tratar pessoas. Então, por mais que o nosso mercado, inclusive o de gerenciamento de riscos, está focado na parte de tecnologia, cara, mas quem movimenta a máquina são as pessoas. Então, a nossa ideia é trabalhar a cabeça das pessoas, porque você vê quantas pessoas aí, o nosso índice de suicídio, o quanto que ele tem aumentado. Por quê? Porque as pessoas têm trabalhado mais, as máquinas estão vindo, dando mais demandas pra gente. Na nossa época, quando a gente começou, lembra? Cara, era um celularzinho, tá? O fax. O fax. Um Nextel um pouquinho e encher as paciências, mas era algo não bem era tranquilo. conectado o tempo todo, Você né? tá o tempo todo conectado. Então, a gente veio aí para tentar fazer um trabalho, para trabalhar a mente das pessoas, certo? Para que eles tenham um modelo de gestão um tanto mais leve. O Chiro, ele já vinha num processo de mentoria, já atendia, cara, diversas pessoas, muita gente do nosso segmento de gerenciamento de risco, inclusive. Só que ele fazia o processo de 1 a 1. Então, por que eu vim para esse projeto? Eu já acreditava, porque o Chiro já é meu amigo de longa data, inclusive desde a época de Exército. Trabalhamos em outras gerenciadoras juntos. E aí, já fez mentoria na empresa que eu trabalhava. Eu levei lá para fazer um trabalho com a minha equipe, um trabalho também com a diretoria. Deu um grande resultado. Falei, cara, acredito no projeto, vou cair para dentro. Vou entrar nisso também. Vou entrar junto. E aí, só que ele fazia, como eu disse, o atendimento 1 a 1. E eu já estava estudando o processo do digital, pensando numa linha de expansão de negócios, fazer lançamento de produtos. E aí, cara, casou as ideias, vamos expandir. E aí o Oshiro hoje faz o trabalho dele de mentoria, atende grupos, o que ele atendia antes São Paulo e Baixada Santista, vocês sabem, a gente é de Santos, né? Hoje ele consegue atender gente de Manaus. É bacana que essa parte do tudo quanto é lugar, essa parte do digital, a gente vê isso também em relação ao fórum, né? Como eu comentei, você que está desde o começo, antes era no nosso nível de relacionamento mais próximo, e hoje a gente também tem isso, dependendo do tipo de conteúdo, às vezes até no exterior tem alguém que está acompanhando, é muito bacana, né? Enfim, parabéns aí pelo projeto. Eu também que conheço os dois, tenho certeza que isso daí vai muito longe. Tá? Agora eu vou mandar pro Oshiro. Ele falou e já você está muito focado nessa... Começou muito focado, você vem do GR, né, como nós, já trabalhamos na mesma empresa por algum período, inclusive. Como é que nasce isso de existir essa função de buscar liderança no GR? Porque a gente via muito isso, a gente veio de empresa que era militarizada, então era meio que uma imposição, a questão da liderança. Como é que você começou a trabalhar isso nesse mundo de GR? Na verdade... E faz uma apresentação sua prévia aí também, né? Muito bem. Fazer uma rápida apresentação. Eu tenho 13 anos aí de experiência em liderança, e desses 13 anos de liderança, para cá foram mais 6 anos praticamente trabalhando só com mentoria para líderes. Mas assim, o que eu gosto de falar que é mais importante para quem está assistindo é que o meu principal título é que eu sou pai da Bia e da Gabi e sou esposo da Vanessa. E não é muito comum a gente ver se não der o recado aqui, apanha em casa, né? Também tem essa, mas eu ia deixar em silêncio. Tirando toda a credibilidade agora. Mas eu falo isso, mas quem convive comigo sabe disso, porque o que eu acredito, pessoal? Nós somos um único ser, nós só temos uma vida. E, infelizmente, o sistema nos força a ter vida pessoal e profissional. Só que isso é um erro absurdo. E isso faz com que a gente tenha uma dicotomia, que é uma das principais causas dos afastamentos por causas psicossocioemocionais que a gente tenha por aí. Essa é uma das causas. Então, quando eu comecei a perceber isso nos primeiros trabalhos enquanto líder, eu comecei a entender que, cara, o modelo não é um modelo muito correto. Isso trabalhando ainda como líder. Isso trabalhando como líder, nos primeiros cargos de liderança, 2005, 2006, ali eu já tinha um time. Na verdade, eu estava nas Forças Armadas, então eu já tinha um cargo de liderança lá, foi uma oportunidade, uma circunstância. E ali eu já comecei a perceber isso. Cara, se eu ficasse falando para as pessoas separar a vida pessoal e profissional, como todos me dizem, cara, eu acho que esse negócio não vai dar muito certo não. E não dava certo. Porque depois a bomba explodia em algum momento e você, enquanto gestor líder da área, tinha que ir lá e resolver, contornar, e isso gerava um desgaste. E ao longo de 6 meses, 1 ano, você via que eu conseguia ter esse olhar. Então a liderança, eu não busquei ela. Ela foi acontecendo na minha vida e eu fui gostando.
Então, de alguma forma, eu já tinha uma predisposição, gostava do tema, mas eu não sabia como lidar com ele. E aí, nos meus 13 anos, basicamente foi no segmento de segurança da cadeia logística. Tá. Foi mais do que o GR. Eu comecei lá dentro das Forças Armadas, depois eu fui para a Coca-Cola, e lá eu cuidava de GR também, e da recuperação da carga, mais proteção de executivos, mais segurança patrimonial, um monte de coisa. Fui lá para a GV, eu passei na GV antes, na GV a gente fazia o GR propriamente dito, como gerente de contrato. O Couto foi o primeiro cara que me ensinou lá, que foi o cara que esticou a mão, não, vou te ensinar aqui os processos essenciais, então é muito legal essa relação que a gente tem. E depois passei por outras 2 grandes empresas também de segurança. E fui tomador de GR também enquanto gestor dentro de um operador de terminal portuário. E lá a gente tinha que cuidar, fazer o transit time, fazer a gestão disso da carga lá do interior até... Então esse universo ficou comigo durante 13 anos. Eu vendo segurança da cadeia logística. Uma curiosidade, não sei, o Couto já sabe, não sei se comentei com vocês. Por sorte, né, coincidência, eu fiz uma certificação numa empresa de ISO 28000. Então, essa galera que está aqui talvez saiba o que é ISO 28000. É a ISO padrão ISO, uma norma padrão ISO para segurança da cadeia logística. Eu sou auditor dessa norma. Supostamente, nenhuma empresa no Brasil ainda tem essa certificação até o ano passado. E assim, é um conteúdo então que a gente vai levando para os nossos clientes, para os nossos mentorados, porque a gente associa essa experiência da cadeia logística, do GR, com as visões práticas de gestão de pessoas para resultados. Então, as coisas foram assim, acontecendo. Eu sempre fui olhando muito para as pessoas. Desde o meu primeiro currículo, tinha lá escrito liderança através de pessoas. Eu lembro, no primeiro currículo que eu saí do Exército, eu coloquei isso. Porque na minha cabeça, liderança só era através de pessoas. Não era a ver com cargo. Assim foi acontecendo. A gente, principalmente no nosso mercado, a gente vê muita confusão nesse sentido, total, né? E assim, para entender a opinião de vocês, o que nós enxergamos, e até foi o motivo que a gente trouxe esse tema para o último encontro do fórum. Vamos pegar aqui as 2 últimas décadas, para ninguém achar que a gente está ficando muito velho, né? Acho que nas últimas 2 décadas todo mundo já estava nessa área de GR ou começando nela, enfim, cada um no seu momento ali das experiências. E o que a gente percebe? Que tecnologicamente a gente evoluiu demais. Eu acho que tem até ligação com o que você comentou, Couto, de o que a gente estava acostumado há pouco tempo atrás e essa exigência que a gente tem hoje de estar o tempo todo conectado e etc. Então, de tecnologia, o que a gente percebe? A gente investiu demais em automatização, robotização de processos e etc, e etc. Tem muita coisa pensando na redução da mão de obra, né? Isso. Só que, lógico, aí tem todo um contexto comercial envolvido também. Mas vocês também percebem isso? Quando vocês chegam nessas mentorias e vai lá fazer uma análise, vamos dizer, do cenário daquela empresa, onde ela está querendo chegar, ainda é uma coisa que vocês encontram muito no mercado de forma geral e não sei se vocês podem comentar um pouquinho também, particularmente do GR, ainda tem essa necessidade de a empresa enxergar que, apesar de tudo isso que automatizou, ela ainda tem que investir naquele capital humano, que vale a pena? Na verdade, o que a gente acompanha todo mundo está investindo em tecnologia, só que o que eu costumo dizer, eu brinco bastante, né, o Chiro, nas paredes das empresas fala-se muito de pessoas. Fica lindo, né? Bonito, na missão, cara. Visão, valores. A gente tá, né? Agora, SG, tem um monte de nome bonito aí que os caras, cara, tudo focado, né? Meio ambiente, várias pessoas, bandeiras, cara, né? tudo é lindo. Mas, na verdade, não todas as empresas, mas a grande maioria delas está pensando em tecnologia. Pegando o gancho do que o Fabrício disse, até para reduzir pessoas. Então, automatização, cara, inteligência artificial. Você vê os integradores hoje. Coisa que na nossa época, né, de monitoramento... Tinha que atualizar tudo na unha. Atualizar na unha, você tinha que olhar o veículo lá no mapa e tal. Você não tratava somente exceções, como é feito hoje. Só que muitas empresas elas estão pensando o seguinte, que o integrador vai resolver tudo. Que o operador vai tratar somente as exceções. Então, o que eu fazia antes com 30 carros na tela, 10 carros na tela, hoje eu quero colocar 200 carros e o cara acha que o operador vai ver somente os alertas. E os falsos positivos? Quem é que trata? Como é que o cara analisa isso aí? Os desvios, né? Os desvios. Se não for uma pessoa capacitada, ela não vai conseguir atender essa demanda. Então, ainda que tenha a máquina, vai ter que ter alguém capacitado para operá-la.
Então a empresa ela vai ter que investir. E aí falta isso ainda para algumas empresas. Elas não estão enxergando isso aí. Mas, cara, algumas sim, claro, estão vendo isso. Eu sou suspeito para falar, eu trabalhei numa empresa com referência de mercado, a gente investia assim, em tecnologia, porém tinha uma preocupação com pessoas. Tem que andar junto, Tem que né? andar junto, É o melhor, a melhor equação é essa. Não adianta, né? O Chiro, se quiser complementar aí, complemente, por favor. Ô, Chiro, deixa eu só pôr mais uma pimentinha aí para você já. Então, a nossa área, por essência, sempre você vai estar trabalhando sob pressão. Seja a pressão de uma situação específica, né? E principalmente eu estou considerando aqui os cargos de liderança, seja desde uma liderança de uma central de monitoramento até uma gestão geral, igual você comentou lá do operador portuário. Hoje eu estou num grande operador logístico, o Fabrício em outro, enfim. Então, faz parte do nosso dia a dia trabalhar sob pressão. Total. Né? Vamos dizer, seja, às vezes não é um sinistro, não é um problema, mas você tem prazo, você tem meta, você tem desafios, enfim. Então, só para colocar essa pimentinha, como desenvolver isso nessas equipes de liderança, particularmente na nossa área? O que vocês acham que é vamos dizer assim, esse aqui é o melhor caminho das pedras para quem está nos ouvindo aqui e fala, pô, eu acho que realmente eu preciso desenvolver. Enfim, só para colocar esse elemento aí de como que faz para conciliar a vida, que é uma só, eu concordo contigo, em alguns momentos não dá para separar. Como que a gente faz isso funcionar de uma forma harmônica? Maravilha. Ó, só para de começo de conversa, a gente tem que entender o seguinte, como é que a gente faz para cuidar disso, para investir nisso? Se vocês falarem sobre investimento de alguma forma nesse sentido. Dados da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento 2019-2020. Em média, no Brasil, houve um investimento de R$ 659 por pessoa ano. Divide isso por 300 dias, dá uma média de R$ 2,00 por dia. Sim. De investimento para desenvolvimento das pessoas. R$60 no mês ali, olha lá, arrendando a conta para não ficar feio. O cara investe mais em streaming do que em treinamento. Total. E aí é o seguinte, então já cai aqui de fato, a gente começa a enxergar através de números, e o nosso modelo de trabalho ele é muito focado em números. A gente saiu daquele padrão bolha de autodesenvolvimento pelo autoconhecimento. Não, nosso é autodesenvolvimento para performance. Então a gente tem que olhar números. Então isso aqui já é um dado que já prova o que vocês dois estavam falando. Existe o que está bonito na parede e que não é errado, tá? Não vamos julgar esses conceitos como se fosse algo errado. Porque ele é o princípio da transformação. Começa no conceito, em algumas big four de qualquer segmento, ele vai descendo até chegar uma hora que se torne algo conceitual normal e comum para todos. Mas, enquanto isso, a gente acaba vendo um pouco de hipocrisia. Então, primeiro, a gente tem que focar em investimento. Agora, o quanto investir e onde investir é o ponto-chave. E a gente tem que sempre buscar o investimento em duas linhas. Primeiro, na liderança que conduz. E o primeiro modelo de desenvolvimento que deveria se dar para as lideranças é como ensinar. Qual treinamento vocês tiveram na carreira de vocês que a empresa foi e deu um treinamento de como que você ensina alguém? Então, o básico para o líder é saber ensinar, repassar o que ele tem. Total, porque olha só, você vai assumindo os cargos de liderança, vão te aumentando as cobranças, agora você tem que conduzir, você tem que conduzir um time, tá legal, bacana, você vai assumindo por osmose, você está chegando e você não conhece. Primeiro você tem que suprir aquele cara que é a sua posição anterior, né? Então, tem que fazer igual ou melhor que você. Olha só como o sistema ele não se retroalimenta. Como a empresa não se preocupa com isso, ela acha que é o seguinte, você virou líder, você vai dar um jeito. Agora é tua responsabilidade. E aqui o processo é de corresponsabilidade. Aqui nosso modelo de trabalho é o seguinte, o líder é corresponsável, a empresa também. Por quê? O líder vai conseguir até um ponto, mas ele vai ao ponto limite que a empresa propõe para ele. Por exemplo, isso. Para que ele suba, tem que estar preparando alguém. Para ele preparar alguém, ele precisa ter um tempinho mínimo dedicado, uma estrutura, uma ferramenta, um modelo que ele se aplique para isso. Existe? Não existe, é raro. Processo de sucessão nas empresas é raríssimo. Quando existe, tem uma lista de nomes para alguns cargos que o cara não sequer consegue medir. Aqui a gente tem um critério, fica até uma recomendação para quem é líder. Bacana. Faz uma lista das competências chaves que você executa como gerente, como coordenador, diretor. Pega, cara, bem simples, de 0 a 10. O cara que vai te suceder, ele tem que saber pelo menos 50% disso. E desenvolver o restante, restante, quando você tiver a oportunidade, você vai ficar amarrado. Você fica amarrado. E até pegando um gancho só com o que você falou e aproveitando o que a gente viu aí do evento,
2 pontos, só ligando com o que você disse, que eu achei bem bacana. Um na fala do Giovernardi, que ele fala isso, a importância de você cuidar dos cuidadores, né? Então é isso. E outro, também falando dessa parte do líder, que foi até o Pimentel, né? No caso que trouxe mais isso mais forte, é a questão de você arrastar pelo exemplo, né? Então, o líder motivado também arrastando aquela equipe. E aí eu imagino, né, as barreiras, lógico, que vocês já quebraram, para conseguir embutir isso nas empresas da nossa área, por exemplo, né? Que tinha ainda esse conceito de... não, se era do exército, ele passou por lá, já só vem jogar que está jogando. Isso, já vem um líder pronto, né? Então, pra jogar. E quanta besteira que a gente não cometeu, né? Por conta desses raciocínios. A gente tem muito problema do cara que ensina errado, né? Sim, ele fazia errado, ele vira um líder, ensina o processo errado faz e aquilo assim se arrasta porque sempre foi assim, né? Exato. Então, e olha só, do nosso público, dos mais de 500 mentorados que a gente já desenvolveu nesses últimos anos, cara, 40% ou 60%, nessa faixa, a gente tem uma estatística exata, são pessoas do segmento de gestão de risco e segurança como um todo. E a maior parte deles vem com esse perfil um pouco mais, vamos chamar de conservador, que é assim, eu aprendi assim e vou ensinar assim, como vocês bem colocaram. Só qual que é o nosso desafio, já fechando com a resposta da tua pergunta anterior? Então, como é que a gente faz para trabalhar essa nova geração no conceito de pressão, lidar com estresse, com as entregas multidisciplinares, múltiplas frentes? Você fala com a pessoa 1, 2, 3, 5 tarefas, e é assim que é. E quando ela faz aquela cara de paisagem, assim, cara, não tem nem para onde olhar, meu amigo. Segue, é o que é. Como é que a gente faz para ensinar essas pessoas? O conceito inicial é, primeiro, parar para se criar um método de como se ensina. E existem várias formas. E aqui eu vou dar uma sugestão prática para a galera. Existe um conceito chamado microlearning. Por curiosidade, por sorte, em 2014, eu estava num operador portuário, tinha um efetivo de 300 pessoas e era uma área com 800 mil metros quadrados, uma cadeia logística completa, pegava lá do cara na produção até chegar no porto e exportar. Então tinha muita gente envolvida. Não dava tempo, eu não tinha tempo para desenvolver essas pessoas. Era um seguro altíssimo, tinha desvio de carga, tinha tráfico internacional de drogas, uma série de tiros acontecendo para todos os lados. E, cara, como é que você desenvolve as pessoas? Você vai parar a atividade fim para treinar. Como você faz isso? E aí foi assim, foi aleatório, tá? Eu não preparei. Eu simplesmente fiz exatamente isso aqui, o conceito prático, o básico que funciona. Fiz uma listinha de demandas que era as principais reclamações de cliente quando chegava, quando tinha um sinistro, eram aquelas causas raízes comuns, você via. Eu peguei aquilo ali, tem temas e coloquei, cara, vamos ter que conseguir ensinar essa parada em 10 a 30 minutos, o essencial para o cara não repetir esse erro. Não é... trazer o conceito, como surgiu, porque não? Cara, exatamente na hora que está acontecendo uma ocorrência, qual é a atitude que você toma? Aí tinha lá, tema 3, atitude durante o tempo 3 da ocorrência de situação A, o que fazer? Aí tinha uma linha, uma frase, a gente capacitava os supervisores só. É um guia rápido. Criava os multiplicadores ali para fazer isso chegar em todo mundo. Total. E o ponto-chave, uma forma de você pegar um de acordo, uma ciência rápida desse cara. Por quê? Isso muda, né? Eu fiz isso sem esse processo de tomada de anotação, de visto, vamos colocar assim, do colaborador e com visto. Cara, o mesmo treinamento, a mesma forma, com as mesmas limitações, aumentou o engajamento dos caras, assim, acho que triplicou o engajamento dos caras. Porque aí ele entende que agora ele se comprometeu a fazer daquela forma. É um gatilho mental do comprometimento. A partir do momento que ele escreveu qualquer coisa assim, cara, eu assinei esse negócio. Ele talvez, na hora que tá assinando, que ele vai se recordar. Cara, eu assinei, o que eu assinei mesmo? E aí ele volta, peraí, mas ô chefe, como que é aquele negócio? Ele mesmo já volta. Então, é um processo extremamente eficiente. Então, esse foi um dos métodos para a gente conseguir conduzir equipes multidisciplinares com muitas frentes para conseguir lidar com a pressão. Porque na hora da pressão, você não consegue treinar ninguém. E raras vezes a gente vê no GR, a gente tem muitos clientes ainda do GR, muito gerente de conta, muito gerente de área, coordenadores de GR, e esses caras, o que acontece? Você tem a causa raiz, a mentalidade dele, se eu estiver enganado, vocês me corrijam até. Só mas não vai falar mal dos gerentes de risco por aí, que não, senão vai dar briga. A mentalidade deles é o do segmento. Qual é o do segmento? Cara, a gente tem que conseguir resolver o problema. Apagar o fogo. Apagar o fogo, tá? E como é que você prepara esse cara para que quando tiver outro fogo, ele tem alguma chance de evitar esse fogo? Se virar sozinho. Ou consiga baixar na hora que tá uma pequena chaminha. Ou apagar com menos dificuldade, né? Exatamente. Aí a gente não para fazer. Por quê? O negócio tá dinâmico, tá rápido. E aí é onde é a oportunidade que nós surgimos.
A gente veio com esse intuito de mostrar ao mercado, cara, você não precisa fazer uma parada de parar os caras 10 dias por mês. Não. Cara, faz um trabalho estruturado, porém, focado em resultado. Não façam treinamentos que você coloca lá e o cara sai pulando, como é que você sempre fala? Estourando bexiga? Bexiga, cartazinho. Cartazinho. É, motivacional. Cara, vamos quebrar uma madeira. Sim. Eu brinco com esse sacana aqui do lado que é esse negócio de vamos agora quebrar uma madeira, todos os problemas estão resolvidos. Isso eu não... O cara cochila o treinamento inteiro, quebra a madeira no final e tá lindo. Exato. Então fica assim, uma outra dica para quem contrata treinamento e desenvolvimento, cara, coloca ROI. Amigão, eu vou te contratar. Boa, Quanto que é o seu investimento? X mil, tá bom, X por cabeça, X reais por cabeça, ótimo. Tá bom, cara, quais são os entregáveis que a gente vai ter no final e como é que eu posso te medir? Esse é o nosso modelo de trabalho. Qualquer pessoa que nos contrate fala assim, cara, se chegar no final desse período e você não alcançar esses resultados, a gente devolve esse investimento. Porque ninguém faz isso no nosso segmento, porque as pessoas estão muito focadas no desenvolver, no autoconhecer. E o resultado? Isso é assim, vocês enxergam muito também a parte desse desenvolver, vamos pensar assim, mas só para falar que faz? Só para ter certificado? Assim, porque vai ter uma grande diferença da empresa que efetivamente ela enxerga valor nesse desenvolvimento e alguma que vai ter só para, sei lá, numa auditoria. Isso, ou digo assim, numa auditoria, olha, eu tenho tudo isso aqui que eu treinei. Então, enfim, essa é uma pergunta. E outra pergunta, só para a gente direcionar assim, pro nosso pessoal da área, assim, pensando, lógico, nos cargos de gestão, independente de qual cargo, mas as posições de líder na nossa área. O que vocês enxergam hoje que são, quando a gente vai para uma empresa, um headhunter, ou uma empresa que está buscando alguém no mercado, quais são essas skills, seja soft skills ou skills de forma geral, que hoje se destacam? Qual que é o perfil desse profissional hoje que está um passo à frente para essas vagas, vamos dizer, mais importantes ou que estratégicas, melhor remuneradas? O que vocês enxergam hoje nessa nossa área de GR? Não vou nem falar o que a gente enxerga. Eu vou ler aqui dados do Fórum Econômico Mundial, que eu sempre uso como referência, para não ficar na história de, eu acho, eu vi. Para não mentir sozinho, né? Nesse programa, assim, quem acha nem pode participar, né? Que quando a gente fala do papo com o especialista, a gente não pode achar, né? Mas isso eu sei, tô dizendo. Então, vou mudar até a pergunta. O que vocês percebem e enxergam nesse cenário? Quais são esses, para quem está nos assistindo, enfim, quais são as dicas aí de o que procurar desenvolver? Principalmente, assim, aquele que não tem isso por parte da empresa e ele vai buscar até pessoalmente fazer esse desenvolvimento. São 15 soft skills que o Fórum Econômico Mundial, a cada ciclo que ele ocorre, ele revisa, isso é junto com os líderes do mundo inteiro, e eles avaliam, cara, quais são as maiores características das empresas que mais cresceram. Liderança sempre se mediu assim. Pega as 10, 15 empresas que mais crescem no mundo, e copia. Os caras... Exato. Isso, modelam aquilo ali. Ele vai modelar o que esses caras têm lá na alta liderança. Qual o segredo do sucesso, né? Pronto, padrão básico de Napoleão Hill, que é a lenda viva, é o conceito mais profundo no mundo hoje, o maior estudo do mundo sobre sucesso, Napoleão Hill. E ele diz isso. Modele. Então, dentro do Fórum Econômico Mundial, eles modelaram 15 soft skills. Voltada para o nosso segmento de GR, são 3 essenciais que todo gestor e todo profissional, o auxiliar que está lá ouvindo, eu sou um auxiliar de coordenação, eu sou um operador, quero crescer na carreira. Primeiro deles é foco em resultados. Por quê? No GR, a gente trabalha para não ter o sinistro. E quando ocorre, o resultado é não ter o sinistro. Só que a maior parte dos nossos colegas do GR estão trabalhando para não ter o problema, que é totalmente diferente. O cara não está olhando o resultado, ele está olhando o problema. Então, o que acontece? Para ele não ter que passar por aquilo. Exato. Ele não tem um olhar ativo, ele não está atento, então ele não se desenvolve. Primeiro, foco em resultados. É conseguir entender que tudo que ele está fazendo tem um investimento de alguém para reduzir uma perda de alguém. É raro a gente ver isso quando a gente faz essa pergunta direta, inclusive para pessoas em cargos gerenciais. Cara, qual é o resultado que você tem que entregar nessa operação?
A pessoa tem que olhar o máximo que lembra. Não, o PGR diz... Não, amigo. O que o cliente está esperando daquilo que ele te contratou. O que é vendido, né? O que é vendido? Qual é o impacto na imagem do cliente? Qual é o resultado que o cliente espera com você quanto gerenciador? Aí o cara, não, tá, peraí. Aí ele vai recapitular. Então, o primeiro foco é resultado. O segundo, resolução de problemas complexos. Está escrito exatamente assim aqui no dado Fórum Econômico Mundial. As pessoas não querem estar em ambiente que tem problema. E isso é uma baita de uma oportunidade perdida. Porque essa decisão, ela é complicada, né? Aí, de novo, vou voltar ali só num dos temas lá do evento, né? Que foi até explorado também pelo Giovernardi. Que eu achei bem interessante, inclusive, que é isso. Porra, qual o dilema daquela pessoa que tem que apertar o botão? Né? Imagina, ele deu exemplo lá de uma evacuação de milhares de famílias que estão ali no entorno de uma barragem. Então, ele significa vida ou morte, né? Vida ou morte, mas eu digo assim, aperto de botão errado, qual o peso, qual o impacto que vem naquele tomador de decisão, né? Um tiro errado para conter uma invasão de uma escola que pode matar um aluno. Enfim, decisões menos ou mais complexas, mas importantes. Eu digo complexas no sentido de não necessariamente o cara vai ter tempo de consultar o diretor da área. Ele está pronto para aquilo. Ele vai ter que ir tomar a decisão. Então, sempre quente. Acho que é importante porque é isso, né? Quando eu comentei do trabalhar sob pressão o tempo todo, às vezes é isso, né? E isso é uma habilidade. Isso. E eu acho que na nossa área, igual você falou, poderia... Talvez se fizer uma análise focada, se o fórum pudesse considerar isso, talvez essa viraria até a primeira, né? Não sei no rol aí, né? Para mim faz sentido. E essa resolução de conflitos é uma competência comportamental ou a famosa soft skill, como a gente vem falando. Então, essa é a segunda. E a terceira é negociação. A maior parte dos gestores, em qualquer área, não é só GR, quando você põe ele para fazer uma decisão que ele tenha que negociar em situação desfavorável, ele trava. Desanda. Ele trava. Porque a gente tem uma falsa, sei lá, até uma lenda que negociação é uma habilidade para quem é comercial, né? Para quem é vendedor. Isso aí. E olha que legal, pegando um gancho no que o Oshiro disse, até saiu uma matéria recente no próprio LinkedIn, que a soft skills, cara, ela hoje é uma exigência maior do que a hard skill. Antigamente você contratava o camarada pelo currículo. Tem uma vaga lá para ser um gestor de uma função XPTO lá, cara. Você olhava lá o currículo, pô, cara, fiz faculdade, pós-graduação, MBA. Datilografia. Só que, cara, essas skills aqui que o Oshiro falou, isso você não aprende na faculdade não, cara. Não tem MBA e pós-graduação que vai te ensinar isso não. É no dia a dia. E aí, existem algumas análises que são possíveis de fazer. Hoje já tem alguns sistemas, né, algumas metodologias que são aplicadas que você consegue ver através da análise comportamental desse camarada. Esse cara realmente ele é propício a tomar uma decisão no momento de crise ou não, entendeu? Dá pra gente fazer uma análise, Dá pra fazer uma análise, tem um relatório que sai e fala assim, cara... Por mais então que o cara minta ali na entrevista, no currículo, dá pra eu pegar ele no contrapé. Dá pra pegar. Algumas empresas conhecem, mas não quer colocar na prática. Acha que isso é caro. Então, na verdade, é mais fácil eu indicar alguém, eu contratar alguém por um currículo bonito do que eu fazer um teste em 3 meses depois. E aí depois reclama do turnover, reclama de não ter atingido aquele objetivo. Né? Nesse ponto aí, por exemplo, eu contratei errado, aí fiz o teste. Dá para recuperar uma pessoa dessa, para eu modelar ela? Como é que funciona esse processo? Ou não, contratei errado, acabou? Depende. Na verdade, o que acontece é o seguinte, talvez você contratou um cara para ele ser um gerente financeiro, porque você acha que o cara é um analítico nato. Só, cara, esse cara, ele é bom, só que não para ficar na linha analítica. De repente, esse cara, ele tem um perfil mais comercial, porque ele tem um dominador mais forte, que a gente chama de D, né? Tem um D mais alto. Então, não existe a pessoa ruim. Às vezes a pessoa, ela está no lugar errado. Não, sempre é a pessoa certa no lugar errado. Esse negócio não existe. É sempre a pessoa certa, só está no lugar errado. E aí a capacidade, que era inicial que a gente falou, o líder tem que aprender a ensinar. E o conceito básico de você ensinar é ensinar de acordo com o perfil da pessoa. Você errou na escolha, não consegue treinar esse cara. Então, aí desanda, né? Mas a realidade da maior parte das empresas.
Aí você vê as empresas sofrendo com as pessoas, um custo altíssimo. Cara, só para vocês terem uma ideia, as pessoas que são altamente engajadas em qualquer empresa, estudo da Gallup, nível mundial, é 27%. Altamente engajados. Por quê? Porque tem um cara chamado Peter Schultz, ele fez uma frase que até hoje a gente usa, e todo mundo usa, ele foi o CEO da Porsche. Ele falou, as empresas contratam as pessoas pelas suas habilidades e demitem pelo seu caráter. E nesse sentido, caráter, ele estava generalizando nos seus comportamentos. E até nem sempre o cara é mau caráter, nem sempre, isso né? é de 1980. Até hoje, 40 anos depois, as empresas ainda erram no básico. Cara, foca nas habilidades comportamentais e as habilidades técnicas, cara, você consegue desenvolver muito rapidamente, desde que seja o cara com o perfil da função. E a gente ainda faz o contrário. Deixa eu ver o currículo desse cara. Pô, mas o cara não tem experiência. Cara, quantas vezes a gente não viu na nossa jornada? Cara sem experiência, 3, 6 meses, voando em cima de cara de 2, 3 anos. Era a pessoa certa na função certa. E isso tudo, graças a Deus e ao avanço da tecnologia, a gente mede. Hoje ninguém precisa contratar alguém no escuro mais. Cara, tanto a gente quanto vários colegas do mercado fazem isso. Cara, faz uma análise de perfil desses profissionais, você consegue ver isso antes de você falar, é esse cara. A margem de erro, se você usa uma análise de perfil para fechar uma vaga, ela sai de 80%, porque você tem só pelas habilidades, pelo seu tirocínio de entrevista, que normalmente não tem um treino, a gente foi fazendo. E às vezes é porque, vamos dar exemplo assim, acho que a gente está muito acostumado também com aquela análise das habilidades, enfim, mas muito quadradinha, né? 10 perguntinhas, né? Eu acompanho, questionário básico. Eu acompanho aí bastante do que vocês fazem e eu sei que hoje esse entregável de vocês, vamos dizer assim, vai além disso, né? Você além do o DISC, né, tradicional, vocês além disso, vocês conseguem hoje medir, vamos dizer, além desse perfil exatamente do que ele se anuncia, o que aquela pessoa tem, né, de habilidade, como que funciona isso? Depois vou até fazer uma provocação aqui se vocês toparem, mas explica só esse método, o conceito do que vocês fazem. Bom, é o que é de mais moderno nas ciências comportamentais para análise de pessoas, análise de performance, tá? Então, são 3 dimensões que a gente vai observar. O DISC, tão conhecido e popular, tem outras similares ao DISC, ele é só a primeira camada, é o como a pessoa prefere fazer através das 4 personalidades que todos nós temos. Então, o DISC vai mostrar o seguinte, cara, eu sou mais dinâmico, mais explosivo para falar, ou eu sou mais tranquilo, mais engajador, mais influente, ou eu sou um pouco mais ritmado, eu falo olhando as coisas com sequência e passo, eu sou mais detalhista, eu fico para trás observando. São os 4 tipos de personalidade que a gente tem. O DISC é um acrônimo, né, de dominante, influência, estabilidade e conformidade. Então, os filhos de vocês, os funcionários de vocês, o chefe de vocês, os clientes de vocês têm essas 4 personalidades. Só que só enxergar elas é o suficiente? Não, já ajuda muito. Porque a maior parte das empresas ainda não olha às vezes até para você saber como se comunicar com esse outro interlocutor, né? Exato, cara. Todos os conflitos de comunicação, eles ocorrem porque você, que é dominante alto, de repente, fala como dominante alto. O dominante alto, ele é objetivo, ele é rápido, ele é enérgico. Aí você acha o outro igual também, às vezes do outro lado, também não vai necessariamente muito bem, porque os dois vão querer marcar essa posição, né? Entre aspas, costuma se dar melhor esses caras que são iguais do que ritmo, o né? dominante falar com o analítico. Entendi. Olha um chefe dominante chegando pro analítico, tá lá, o cara realmente é analítico, de repente uma função analítica lá, tabulando dados, fazendo uma análise de qualquer coisa, e chega o chefe, cara, a gente precisa fazer esse relatório e terminar agora, cara, dá uma acelerada aí. Passa na frente esse outro aqui, né? Na cabeça do analítico tá assim, esse cara é um doente. Pera aí, que relatório? Ele quer perguntar 1000 coisas, só que ele vai esperar o cara terminar de falar. Depois que ele terminar de falar, ele vai pegar um papel e falar, peraí, me explica o que exatamente você precisa. E aí ele vai começar, ou seja, aqueles 5, 10, 15 minutos que o chefe dominante ficou ali falando, ele não processou nada, ele só desgastou a relação. Só que você pega isso diversas vezes durante o dia. Durante o mês, enfim. E por outro lado, o seguinte, né? O analítico, ele quer ali tudo no mínimo detalhe, só que o dominante não tem paciência pra explicar de novo. Imagina assim, ó. Você é dominante, chegou lá, cara, preciso que você me diga isso aqui agora, meu. Eu conheço algumas pessoas com esse perfil, cara. É agora. Aí o analítico tá aqui, ó. Aí o cara, não, mas eu não entendi. Me fala. Cara, não tem detalhe, meu irmão. Entrega isso aqui agora, cara. Isso eu preciso. Aquele famoso, é pra ontem, né, cara? É pra ontem. Mas que é antes feito do que bem feito? Dominante, frase típica do dominante, cara. Então, o DISC, ele só vai pegar uma das camadas. Só que quando você sai de perto,
Você quer saber se aquele cara tá engajado. Se ele tá vendo a mesma coisa que você tá vendo com a ponta do cliente, com o time. E aí a gente precisa entrar numa outra camada que a gente chama de uma camada semi-consciente. Você já não consegue... O disco a gente consegue perceber olhando as pessoas. Você ter uma noção de disco, você entende. Cara, eu acho que ele tá mais pra cá, mais pra lá no disco, mais dominante. É superficial, né? É superficial. Mas você consegue saber, através desse relatório, se esse cara, quando eu viro as costas, se eu ficar um mês de férias, ele vai ter o mesmo engajamento que ele demonstra na minha frente? Aí você vai entrar num negócio chamado as 7 vias motivacionais. A gente usa uma ferramenta que ela mede isso e faz uma comparação global. Então a gente consegue ver como que é a média global e como que essa pessoa na tomada de decisão dela quando ela está sozinha, sem ninguém. Qual é a motivação dela para isso? Será que esse cara é o cara que a gente pode realmente pensar como sucessor? Ele tem a motivação para sustentar o que a gente carrega hoje ou a gente só está vendo isso aqui na frente? Então diz que ele não pega isso, mas essa camada pega. E uma mais profunda ainda, a gente consegue ver 78 soft skills mapeadas cognitivamente com uma escala de 1 a 10 com decimal. Então a gente consegue saber o quanto em cada uma. Naturalmente esse cara tem de habilidade. Olha, eu preciso que esse cara tenha uma habilidade de análise de relatório, ou que ele tenha concentração em processos críticos. Você tem 78 competências mapeadas. Cara, ele não tem isso aqui naturalmente. O que a gente vai fazer? A gente tem 2 opções. Ou a gente avalia se ele tem a maior parte das competências e vamos contar que isso seja suficiente, ou a gente pega essas que não tem e vamos colocar ele num PDI, no Programa de Desenvolvimento Individual, com pessoas que fazem isso com foco em resultado. Então, quando você tem isso na sua mão, é impossível seu time não se desenvolver. É impossível seu time não crescer. Você tem ali o raio-x, a ressonância, a tomografia computadorizada do comportamento do cara. Ali é só uma questão de você canalizar o tempo correto e eficiente. E saber coordenar isso de uma forma mais, vamos dizer, mais produtiva, né? Onde eu chamo alinhado com o resultado. Legal, bacana. Melhor ainda. Você pega o que você quer, da forma como você quer. Não importa como o Léo quer, não importa como o Fabrício quer. Tá, me dá uma parada que é comum entre o que vocês dois pensam. Números. Me dá números aqui. Tá, tem o Couto aqui, tem o João e tem a Maria. Tá bom. João e Maria, a gente olha como eles são. Cara, João e Maria tem que chegar nisso. Couto vai chegar nisso. Por essa trilha, a Maria nessa e o Joãozinho dessa. Ô, Léo e Fabrício, vê se bateu o resultado que vocês queriam. O que você fez? Cada um teve o treinamento e desenvolvimento que precisava para chegar no resultado que você queria. A matriz é igual, mas os caminhos são diferentes. Exato, os caminhos são diferentes. Perfeito. Boa. E deixa eu fazer uma provocação aí, se vocês toparem, lógico. Claro, porque ao vivo fica difícil do cara negar, né? Quando a gente pede. Para. Então, segura aí para depois do intervalo. Brincadeira. Só até aproveitando o gancho aqui para falar para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo nos nossos canais, que vocês estão percebendo que a gente mudou um pouquinho, né, a estrutura do Papo com Especialista. Essa não é a primeira edição, para quem está conhecendo agora. A gente começou a gravar isso 3 anos atrás, né? Antes da pandemia. Desde 2020, salvo engano. Né? E aí a gente quis trazer um modelo com mais qualidade, né? Com bom áudio, boa imagem. E com esse papo presencial que a gente gravava, era tudo via meeting, né? Então, ter esse tete a tete aqui, acho que muda muito o tom da conversa e deixa a gente muito mais à vontade. E então, deixar o recadinho pro pessoal que tá vendo antes de concluir aqui, da pergunta de fogo. Assim, né? Aquele praxe, né? Sigam nossos perfis aí no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, a gente tá. Também os nossos convidados, o @Daniel Oshiro Oficial, né? Isso aí. Tem outro também, Couto? Não, somente o Daniel X. E no final aqui desse programa, assim que terminar, a gente vai fazer um sorteio de um presente que eles vão entregar pra gente, mas a gente só conta depois. Ah, legal. Tá bom. Agora, voltando do break. Você deu um spoiler aí, mas estamos alinhados. Tá bom. Não ensaiou, mas tá bom. É que ele é mais blogueirinho, né? Normal. Mas assim... Tô com mais tempo. A ideia central, né, do papo aí é justamente isso, a gente trazer conteúdo, também fugindo um pouco da nossa batidinha, né, de vamos falar só de qual o conceito de risco segundo o padrão da ISO, né? Então, eu acho que tem esses papos aqui, saem alguns insights, algumas coisas que são muito proveitosas para todo mundo, principalmente para aqueles que sair com a pulguinha atrás da orelha e depois correr atrás de entender melhor, de procurar vocês para realmente se desenvolver, né? Legal. Então, assim, gente, acho que também vamos caminhando agora aí pro fechamento. Então, o que eu queria colocar para vocês? De tudo que a gente conversou, é óbvio que num papo rápido a gente não vai conseguir entrar lá no detalhe do detalhe. Mas qual a provocação aqui? E vou fazer até aqui no improviso, porque eu sei aí da
da capacidade dos entrevistados. Vocês são bons de fazer Quais repente, seriam, né? É repente que vai ter que fazer ou é rap? Não precisa fazer rimando. Eu ia fazer essa brincadeira, mas não precisa. Pode responder do jeito que quiser. Mas vamos pensar assim, tanto você, Couto, depois o Oshiro, enfim, a ordem que vocês preferirem, o que vocês enxergam hoje como dicas de ouro? Então, vamos fazer 3 cortes aqui, só pra gente pensar na nossa área. Para aquele cara que está começando hoje, que, igual eu, há 20 e poucos anos atrás, um dia você bate lá no... O que é uma gerenciadora de risco? Que mercado é esse? Que língua é essa que estão falando aí, que não é nem português, nem inglês, né? É uma mistureba de termos, de código Q e etc. Então, assim, vamos pensar primeiro nesse cara, depois no meio do caminho. Então, quem está hoje aí numa posição de... igual o Oshiro comentou, ou assim, lá numa central mesmo, mas ainda como um auxiliar, um coordenador, enfim, e quem está numa posição de liderança e também está buscando entregar resultado. Como que vocês, assim, de uma maneira simples, quais seriam as dicas de ouro que vocês dariam para essa galera? Se quiser até dividir, enfim, eu sei que vocês já estão muito alinhados, mas quais são essas dicas que vocês deixam para esses 3? Imagina assim, o Couto lá dos anos 2000, depois no meio do caminho e a tua última posição que você estava ali ainda na gerenciadora. O que você, se pudesse dar um toque para esse Couto lá ou para aquele Oshiro, o que vocês dariam hoje como dica de ouro? Não vai pro GR, não. Não, isso não vale. Ou seja, não vamos falar mal da nossa área. Ou seja, o cara já tá lá, né, cara? Já chegou e tem que fazer alguma coisa, né, cara? Escuta mais e fala menos. Eu acho que o primordial é você observar as pessoas, coisa que a gente não fazia muitas das vezes, né? Então, é observar mais as pessoas, ver quem você consegue ter ali como inspiração e tentar seguir esse cara. Beleza? O cara chegou no nível um pouco mais avançado, o cara conseguir dizer não, aprender a dizer não. Quantas vezes na nossa função a gente foi absorvendo, né, demandas por a gente assumia, não sabia dizer não, o cara mandava, vou fazer, e quanto que a gente sobrecarregava, isso aí lá na frente impacta, cara. Impacta tanto na nossa imagem, que a gente não consegue entregar tudo, porque a gente disse tudo, sim para tudo, impacta na nossa saúde, né, e como a gente disse aí, vida é uma só, impacta na nossa parte com a família também. Eu sofri isso aí e muito. Tanto na parte de saúde quanto com família. Beleza? E aí o cara mais avançado, o cara conseguir se organizar e delegar mais. O que acontece hoje? Muita gente, por insegurança, fica com medo de delegar, pensando, pô, esse cara vai tomar o meu lugar. Muito pelo contrário, meu irmão. Treine esse cara, deixe esse cara fazendo bastante coisa e você trabalha mais na parte estratégica. Esquece essa parte operacional. Quando a gente, usa de alavanca, né? A gente quer, cara, tratar tudo. E quem faz tudo não faz nada, certo? Ou faz tudo meia boca. Eu acho que esse seria o conselho que eu daria. Bacana. Boa. E você, Oshiro? São os pilares que a gente usa dentro da mentoria, quebrei ele aqui em blocos para ficar alinhado com as faixas de experiência que as pessoas estão. Tá iniciando o GR, tá no começo da carreira. Primeiro, cara, invista em patrocinadores. É um conceito que a gente ensina lá. Você tem que escolher de 3 a 5 pessoas que você admira e se inspira pelo perfil, se conecta com essas pessoas. Invista todo o seu tempo. Esquece hora extra. Gasta o tempo que você precisar gastar com essas pessoas. Invista em patrocinadores. 2, não compre carro, não compre moto, não compre nada que vai comprometer a sua receita, nem casa, nem apartamento. Pega toda a sua receita e foca em se desenvolver. 3, até 10 anos de carreira, 30% da sua receita tem que ser para autodesenvolvimento da sua fonte de receita. E a nossa maior fonte de receita é o nosso salário. Então você tem que pegar 30%, reinvestir em você até os 10 anos. Galera que já está no meio, primeira coisa, plano de carreira. Não tem plano de carreira por aí, as pessoas não possuem. Construa um. Tem que ter passo a passo, onde você vai chegar por ano e o que você vai desenvolver. Faz 2 faculdades, faz inglês, não faz? A gente explica na mentoria o que precisa fazer. Mas, em geral, plano de carreira. 2, tenha valor no mercado. Se conecte com pessoas certas. Não fique dentro da empresa que você está empregado. Cara, você tem que empregar um dia, pelo menos no mês, para ficar um dia fazendo conexão. Ou 2 horas por semana, fazendo conexão com pessoas do mercado.
3, seja agressivo nessa fase intermediária. Lugar, vamos fazer conexão. Sabe? Olha aqui, ó. Fórum de GR. Ó, aqui, pessoal. Aqui é a conexão que é do GR. Tá aqui. E quem tá nessa função no meio, 3, tem que ser agressivo. Aqui é a fase que você não tem que ficar pensando muito. Erra e erra logo. Tá pensando em trocar de empresa? Troca. Ah, tá querendo pedir um aumento? Pede. Tá querendo aumentar uma carga de responsabilidade? Cara, pede. A hora de errar é no começo, nessa fase. Fazer uma transição de carreira? Cara, faz. Não fica perdendo tempo pensando. Essa fase no meio, cara, é a hora que você tem que ser agressivo, fazer o que tem que ser feito, errar e aprender. E por último, quem já tá na liderança, gerência e tudo mais, primeiro, cara, você tem que focar no negócio chamado saúde 3D. Física, mental e espiritual. Você já gastou uma energia nessa jornada. Agora você tem que olhar com um pouco mais de atenção e carinho para isso. Segundo, família. Você tem que ter uma clareza de planos alinhados com tua esposa, com teu cônjuge. A maior parte não faz isso, tem família destruída e baixa performance, porque não olha para isso. E terceiro elemento, tudo que você vai construir agora na sua carreira como líder tem que ser focado em formar líderes melhores que você. Se você seguir esses parâmetros, nesses 3 níveis, essas 3 sequências, pode ter certeza que dificilmente sua carreira não vai ter muito sucesso. É isso, acho que fica muito conciso as ações que quem está ouvindo pode seguir no sentido, quem está nessa indústria de GR. Eu acho que quem está assistindo nessa hora já tomou Nossa, nota. Volta o vídeo aí, anota. Ainda bem que tem hoje essa facilidade, né? Dá para pegar. Tem uma frase que a gente teve em outra conversa, que é o tal do senso de dono. Onde é que entra isso aí? Me conta. Pode falar? Pode. Mas deixa eu só pegar, só para aproveitar o gancho do que você falou, que é uma coisa que eu costumo comentar bastante, dessa parte do que você disse das conexões, né? Uhum. Eu acho isso também fundamental e sempre que eu tenho oportunidade eu converso tanto com o meu time ou com qualquer pessoa que eu tiver, vamos pensar aquela mentoria gratuita de amigo, de colega de trabalho, enfim. Uma coisa que eu falo bastante é isso, dessas conexões e fazer o network, mas aquele network colaborativo. A Fórum nasceu disso e para isso, né? E é o que a gente tem aqui. Total. Então não é só eu conheço o Oshiro, eu sei quem eu ligo para ele. Não, se eu precisar de uma ajuda, eu sei que eu posso contar. Sim. E de verdade, a gente também tem que se permitir doar um pouco. Total. Então isso eu acho muito bacana. Só pedir também não dá, né? Eu acho que é muito interessante e é um pouco do conceito de tudo que a gente desenvolveu e até onde a gente chegou com o fórum. Porque é justamente isso, não só saber quem é. Eu sei quem é o presidente da República. Tá. Tem acesso. Mas e aí? Então, eu sempre que eu posso, e muito em linha, não com essa técnica toda. Essa aí depois a gente vai fazer depois eu vou pegar essa cola. Mas enfim, eu gosto muito de frisar isso, porque eu acho que é importante, porque não tenho os dados do Fórum Mundial, mas eu acho que mesmo nessa pressão que a gente vive, no ambiente que é um pouco hostil da nossa área, etc., 80% dos problemas, ou talvez até mais, você vai resolver sabendo quem vai poder te ajudar, quem procurar. Por quê? Às vezes o cara já sofreu aquela dor e vai te falar, esse caminho aqui, e às vezes você vai encurtar. Tá dentro da empresa, né? Isso, Nem sempre e às vezes a gente tem a vaidade, e eu estava até ouvindo um pouco sobre isso ultimamente, que é essa questão do cara ter vergonha de pedir ajuda, né? Às vezes, sei lá, você tá com uma dificuldade financeira e não vai pedir ajuda de um especialista. Você tá com uma dificuldade no âmbito da saúde e não vai procurar alguém que possa te ajudar. Enfim, então é só para pegar esse link aí do que você comentou, porque eu acho que aí tá tanto do que os dois comentaram, lógico, já saíram muitas dicas de ouro para o pessoal se antenar. E quando você falou de network, ele falou e você falou também, você falou um negócio bem legal, né? Eu vou também me entregar no network, né? Eu também, né, cara, vou ajudar a pessoa, porque o que a gente fala muito, pessoas acham que é o seguinte, network é somente interesse, né? Cara, eu vou procurar o cara porque ele vai agregar alguma coisa para mim, mas não, primeiro você tem que entregar. Tem que oferecer algo, né? Tem que dar alguma coisa pro cara para lá depois, lá na frente, esse cara vai te estender a mão. Muita gente não, ela já faz o contrário. Pô, eu vou lá, vou falar com o Fabrício, com o Léo, porque é interessante pra mim. Não, cara, o network e você tem que entregar primeiro. Né? Boa. Tem que ser interessante. Essa é dica de diamante, né? De ouro. É isso aí. Então, esse acho que é o ponto alto, né? O pessoal às vezes confunde, né? Se você sair clicando lá no LinkedIn ou fazendo, eu quero ter 50 mil seguidores, não sei em qual
rede social. Eu acho que a gente sempre... Aí tô falando porque, lógico, a gente conversa muito sobre isso, né? Eu acho que às vezes vale mais a pena você ter um network de 10 caras... Qualificado, mas né? que são 10 desse Parceiros, nível né? que pô, numa Chegam conversa, que seja num boteco, num final de semana, ele te dá algo a insight. pensar, te chama atenção, Uhum. fala, cara, ó, bacana o que você tá fazendo, mas você já pensou por esse lado aqui, né? Então a gente sempre mirou muito mais nessa qualidade do que na quantidade, tá? E assim, pessoal, o papo é bom, a gente vai estendendo, mas acho que a gente vai caminhando agora efetivamente pro final. Então vamos fazer um... Não, tem uma pergunta que ele não desafio. respondeu. Tá anotado aqui, ó. É isso aí. Tá disfarçando Isso ali, aqui nos conta aí. Isso é legal, o senso de dono é Só legal, não, cara. É um só ponto não que- pode... É verdade. Eu Sem já ofender tava ninguém, me pelo amor de antecipando. Deus, senão o canal Não, cai, é. né? Pelo contrário, a gente faz quebra de paradigmas. Aqui tem uma lista de paradigmas que a gente costuma quebrar com os RHs, mas o Aquelas senso de- frases prontas, né? Exato. O senso de dono é um paradigma que a gente tem que quebrar o quanto antes. Não deveria nem ter surgido o É senso mesmo? de dono. Porque é o seguinte, cara, isso é uma incoerência. E no cérebro, nosso cérebro ele é binário, ele não consegue compreender se não é zero ou se não é um. E quando você fala pro cara, você tem senso de dono e ele não é o dono da empresa, não Como é tem que o eu vou lucro ter? do dono, ele não compreende. Fica o dono querendo que o cara tenha senso de dono. O que a gente tem que ter é um espírito de dono, é um comportamento de dono que é totalmente diferente. Mas não o senso de dono como as pessoas colocam de o cara ele tem que se colocar como se fosse dono da empresa. Não, o dono da sua carreira. Legal. Tem do que seu adicionar. processo, Exato. Então tem que adicionar do que uma. você colabora para aquela empresa. Aí Ex- põe essa exato. frase na parede, o dono tá indo embora meio-dia de helicóptero. É isso. E aqui o grande conceito, e assim, não dá pra gente explorar, mas fica aberto aqui se vocês quiserem numa segunda rodada, é quem é o profissional, ele tem que entender o seguinte, ele tem que usar a empresa na proporção que a empresa usa ele. Então assim, eu vou ser dono da minha carreira usando essa empresa no meu processo da minha carreira. Porque aí ele Seja pra ficar nela ou não, né? Aí ele vai entregar 110%. Você prefere um cara 110% por 2 anos ou um cara 70% por 6 anos? Não, você não tem nem dúvida. Mas tem empresa investindo no errado ainda. É, a maior parte das empresas faz o contrário. É isso. Fica com o cara 6 anos, 10 anos ali, com 60, 70% E caindo, do cara. provavelmente, né? E sempre caindo, porque o que não tá progredindo, tá regredindo. É lei da natureza. Ou você tá se desenvolvendo, ou você tá regredindo. Simples assim. Então, cara, isso é complexo, mas as empresas ainda insistem nisso. Então, não existe o senso de dono. O máximo que existe é o senso de dono da sua carreira. E aí você usa a empresa, assim como a empresa usa você para ela crescer, e você usa a empresa para você crescer também. Jogo limpo, né? É um jogo de interesse comum, aberto, transparente, maduro. Sem amor, não precisa de amor. E no final Cara, todo mundo ganha, né? Simples como Todo mundo precisa ganha, ser, né? né? É isso, cara, Muito é legal. isso. Falta isso, falta essa... A gente fala, para fechar, que a gente fala muito na mentoria, que mentoria é um jogo para adulto. Que ninguém fica pegando a mãozinha do cara, assim, vem cá, não, que você vai conseguir. Não, amigão, tem um caminho. Você quer dar o passo? Tem que quebrar tijolo lá, madeira, essas coisas? Karatê? Não tem. Ó, isso funciona para outros cenários, sei, tá? Eu só brinco. Pro nosso E, assim, cenário. com todo respeito Sim, a a quem quem quebra faz, tijolo. eu sei Sim. qual o propósito de... Eu só brinquei porque exato. é uma petrolado piada já. interna. E, Não, já foi e quem trollado. tá envolvido sabe, entendeu? Mas eu respeito, eu sei que cada coisa são tem o outras seu propósito. circunstâncias. Aqui no dia a dia do mundo corporativo, de fato, eu acho que não tem muita eficiência. Eu não vejo eficiência uma empresa contratar as pessoas para fazer esse tipo de treinamento, mas sim para colocar o cara para dominar uma competência específica que é aquela que está atrapalhando o resultado dele. Mas às vezes a empresa não sabe nem qual é o resultado que o cara tem que entregar e qual fica competência difícil. que vai ter que saber. Ei, tem que voltar para o passo de mapear, de estruturar, fazer uma coisa direcionada, né? Mas sabe um dos motivos que a gente não faz isso? Porque, na verdade, o nosso modelo é liderança na prática. Então, na prática, você não vai fazer isso. E na prática, Você a não teoria é vai. bem diferente. É, né? entendeu? Na Você não prática, vai a teoria fazer é isso. outra. Então, a gente coloca dinâmicas realmente Mas pro se cara tiver pra um dia fazer. você colocar, chama Chama ele que que ele gosta de quebrar. Não, tem cara, isso aí é meio suspeito, porque teve cara que na empresa, cara que já quebrou parede em empresa. Não vou falar quem é, mas... A gente conhece umas histórias. Então, cara, então a gente não usa. Na verdade, nosso modelo é liderança na prática. O que você usa no dia a dia? E sempre o foco no resultado. Boa. O que o cara vai entregar para dar resultado para a empresa e, como o Chiro disse, resultado para a carreira dele. E é um tema que a gente falou aqui no decorrer, né? Porque assim, as empresas já reclamam que não tem tempo para treinar. Você vai treinar na teoria? Tá perdendo mais tempo ainda. Cara, não faz sentido nenhum treinar Bom, o teórico. Não tem Vamos pensar lógica. que isso daí fica como obrigação de cada um, né? De correr atrás e essa parte teórica e etc. Ela já vai fazer parte do mínimo que a empresa vai esperar daquele profissional, Total. né? Acho que a gente tem que partir disso, né? Boa. E vamos pensar aí para um fechamento aí, a gente
Vamos, que senão a gente fica aqui o resto do dia. Fazer esses camaradas aí doarem uma ou duas avaliações dessas aí. Ou mais. Pro público? Vamos. Que a gente topa aí? A gente tem o desafio aqui de promover um sorteio, alguma coisa para os nossos espectadores, né? Vocês trouxeram coisa pra gente aí? Qual que é? Esse é o Couto. O Couto é que manja essa parada. O que a gente tem aí pra gente oferecer? É o cara disso aí. Cara, com certeza, né? Na verdade, vocês pegam a gente de surpresa. Claro. Quem sabe faz ao vivo. Tem que pensar na hora, assim, né? Ao vivo. A sorte é que o programa tá sendo gravado aqui. Se fosse realmente ao vivo, né, tá pior ainda. Não posso falar não, né? Não, nada, não tem corte. É gravado, mas sem corte. Tava nas letras miúdas que nessa parte não pode falar. Gravado, porém sem cortes. A gente não viu, mas tem sim. Tem esse modelo de análise comportamental, que é o ACAP, que o Shiro acabou comentando. Então, você conseguir identificar as 3 dimensões. Então, o que a gente vai fazer? Entrega lá, claro que nada é de graça, né? Aí vocês vão ver aí como que a pessoa vai participar para ganhar isso aí. Então, vocês têm que comentar. Eu já pensei numa ideia aqui, mas o que vocês podem oferecer? A gente pode pegar 2 pessoas... 20. Dessas que participaram, 3, qual que é o número bacana aí? Que eu já pensei numa linha aqui, quero ver se vocês topam. Eita. Eu pensei na linha, pra ver se a gente topa. Primeiro você topa, depois a gente volta com a linha. 3 pessoas, dá pra fazer? Primeiro você topa, depois a gente conta qual é a linha. A gente faz uma parada legal, até pra pessoa saber se ela tem um perfil mais pra especialista ou mais pra gestora no mundo corporativo dela. Que vai, de certa forma, vai pegar tudo do que a gente conversou aqui, né? Total. Aí eu conto como é que a pessoa participa. Dá pra fazer. O que é legal é o seguinte, ele vai preencher lá, vai sair o resultado dele. O que é mais legal? São 78 páginas, cara, de relatório. Esse cara... Individual. Individual. Esse cara não tem competência, né? Sei que eles têm alguma formação, né, na área para fazer essa leitura. Legal. Então, por que eu falei que... Quanto custa, né? Já falei para vocês quanto custa isso. Porque, na verdade, tem a análise que ele tem que dar para esse cara. Então, ele dá o feedback pro cara. Ele fala o que o cara é e por que ele é assim. Isso é bem legal. E aí, cara, natural ao vivo assim, e o cara vai falar o que ele é realmente. Cara, você tem um perfil mais dominante por causa disso, cara. Teu fator motivacional é isso aqui. 99,7 a margem de assertividade, 0,3 a margem de erro, validado pela Associação Americana do Trabalho, que valida perfil comportamental. E os que erraram morreram, né? Por aí. Não, então tá bom, mas então vamos combinar só uma regrinha aqui. Que é igual você falou, tudo tem que ter a contrapartida. Nada de graça. Então o que nós vamos contabilizar? Do momento que for pro ar o programa, a gente vai contar. Vamos pôr no LinkedIn? Pode ser? A gente solta. Quem está assistindo agora, a gente vai soltar no momento do início desse programa. Então, você que está assistindo aí ou ouvindo no Spotify em algum lugar, corre no nosso perfil do Instagram e LinkedIn. Vamos colocar as 2 redes. Bom. E aí, comenta, né? E comenta marcando o perfil do Daniel Oshiro oficial. Tem algum ponto? Alguma coisa? Daniel Oshiro oficial. Daniel Oshiro oficial. E tem que seguir ele também e nos seguir, claro, né? Do Fórum de GR. Então tá bom. Então só... Para ficar claro. Então, ó, vamos lá. Para não perder a oportunidade. Vamos pôr aqui que a gente vai sortear entre os 30 primeiros comentários? Pode ser? Pode. Então tá bom. E aí a regra de validação vai ser isso. Fez o comentário, tá seguindo o Daniel Oshiro Oficial, tá seguindo o Fórum de GR, tá validado e vai ganhar essa mentoria aí que eu tenho certeza que... E se ganhar e não fizer, vai ter que pagar. Aí... que é valioso o negócio. Se ganhar e não fizer, pode passar pra mim que terminando a gravação a gente já vai falar sobre isso. Pode sortear uma agora aqui já não, pra mim, sim? Mas assim, gente, então, assim, só pra gente concluir, vamos sim depois explorar isso em outros papos, eu acho que é muito bacana. Obrigado por trazer essa visão de quem conhece da área e abrir um pouco a nossa mente para assuntos e pontos de atenção tão importantes, né? E para quem está assistindo, eu ia dizer também, fica o nosso agradecimento pela pessoa estar investindo o tempo dela em se desenvolver. Total. Gostaria de agradecer também os nossos patrocinadores, que o pessoal está acompanhando aí. Muito obrigado, são eles que fazem isso aqui acontecer, né? Vocês sabem bem que o Fórum de GR é um plano B meu, do Fabrício, enfim, e o maior intuito disso daqui é levar esse conteúdo para o nosso próprio mercado. Que a gente sempre teve essa ideia de que quando a gente aumenta o nível, isso sobe e valoriza todo mundo que está nele, né? Segmento, né? Então, assim, muito obrigado. Se vocês quiserem deixar aí as
considerações finais, tá bom? Bom, eu agradeço aí mais uma vez o convite, em nome da Evolid, né? É um prazer para a gente estar aqui. Cara, eu, como eu disse, acompanhei o começo do Fórum GR, então ver no que isso se transformou e estar aqui, cara, é uma honra pra gente. Parabéns mais uma vez aí para quem está assistindo também, né, cara? Investir o tempo em conhecimento. Claro, quiser mais alguma informação, vai estar lá Isso aqui é só um trechinho, né? Tem muito pro cara aprender, né? Vai ter o link lá para vocês seguirem a gente na rede social e faz contato com a gente aí que tem muita coisa interessante pra gente, porque o nosso projeto é impactar a vida das pessoas, realmente, cara. E aí, como a gente disse, máquina, cada vez a gente está desenvolvendo mais. Mas, cara, o quanto a gente está esse espaço tempo, elas já têm e não tem como voltar, né? Quanto tempo a gente tem para desprender, para desenvolver pessoas. Então, cara, você tem que se desenvolver. Senão você vai ficar para trás e a máquina realmente vai tomar o teu lugar. Isso aí. Aí eu deixo 2 provocações aí que eu sempre falo, o Couto já os parabenizou, segue os parabéns, que o segmento continue crescendo e vocês continuem liderando esse movimento nesse sentido. E 2 provocações, pessoal, você que está assistindo aí, você é profissional, em qualquer nível você esteja no GR, seja diretor, seja você um auxiliar de operações ali. 2 coisas. Primeiro, entenda que você não vai ter tempo suficiente para aprender tudo que você quer aprender nessa vida, errando, aprendendo com seus próprios erros. Corte caminho, aprenda com os erros dos outros. Isso aqui é fundamental. Boa. Sacada de vida para qualquer área. E segundo, pare, se você estiver fazendo isso agora, de fugir da semana, não vê a hora de chegar ao final de semana para fugir da semana que você tem. Faça o contrário. Invista o seu tempo fora do trabalho para ter a semana que você gostaria de viver, a semana ideal, seu estilo de vida ideal. Ou você faz isso, ou você vai ficar na corrida dos ratos, lamentavelmente, como muitos colegas aí estão. E a nossa missão é ajudar você que tem esse pensamento a sair desse círculo vicioso que nunca tem fim. Então, obrigado, Léo, obrigado, Fabrício. Uma honra aí estar com todos vocês e a gente fica à disposição para poder ajudar a galera no que for possível. Valeu, gente. Até o próximo episódio.